Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Irmãos, a nossa leitura hoje vai ser no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu queria fazer algumas considerações. Nós estamos atravessando esse período de virose, de enfermidade, onde muitos aqui foram acometidos. Então eu queria agradecer à irmã Luciana que, desde que eu fui acometido, ela vem sustentando, o louvor, vem fazendo louvor. Agradecer também às guerreiras aí, as irmãs da limpeza, que o serviço tem apertado um pouquinho, uma vez que a irmã Andréa e a irmã Ana Paula também, por conta de problemas de enfermidade, não podem, no momento, estar juntos. Agradecer ao irmão Cícero, que era para estar pregando hoje, e devido à minha situação, semana passada, a gente trocou a escala, E também o irmão Luiz Henrique, que se dispôs a pregar hoje, caso eu não pudesse. Graças a Deus, estou aqui. Acho que eu vou incomodar um pouquinho os irmãos hoje, que eu estou tossindo ainda. Espero que os irmãos suportem. Viu? Então agradeço, irmãos. Nesses momentos de enfermidade é que a gente vê a união entre os irmãos, onde vão se revezando, vão ajudando para que o culto ao Senhor aconteça. Isso é muito bom. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Lucas capítulo 19. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 10. Amém? E diz assim a palavra do nosso Deus soberano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, ou seja, Zaqueu era um baixinho. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. Oremos, irmãos. Pai, nós estamos mais uma noite, meu Deus, reunidos nesse local para prestar o nosso culto a Ti. E o que nós esperamos, Deus, é que esse culto seja agradável a Ti. Nós não conseguimos fazer isso se não for por meio do Teu Espírito. Pedimos que o Senhor quebrante os nossos corações nessa noite e que a Tua palavra, meu Deus, seja uma fonte viva. Ela é, de fato, uma fonte viva para nos alimentar, mas que nós venhamos, meu Deus, receber esse alimento, venhamos nos alimentar, venhamos, meu Deus, crescer de um grau de glória para outro grau de glória, pois esse também é o objetivo de prestarmos culto a Ti, é receber, meu Deus, o ensinamento que vem da Tua Santa Palavra,
para que nós possamos ter uma vida moldada à tua vontade. Faça isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus é mestre em nos ensinar coisas profundas por meio de histórias simples. E por meio da história de Zaqueu, nessa noite, Jesus nos ensina acerca da sua graça. Acerca da sua graça soberana e da sua misericórdia, alcançando aqueles que estão perdidos. Essa é a história de Zaqueu. A história de Zaqueu representa, irmãos, fielmente a história de todos os pecadores que são salvos pela graça de Deus. Representa a história de homens e mulheres de todos os povos, de todas as raças e tribos de todos os tempos, que foram resgatados pelo amor supremo e gracioso do nosso Deus soberano. Então é nessa perspectiva que nós olhamos para o texto, para a história de Zaqueu, porque é isso que ela significa. É a graça de Deus sendo derramada sobre pessoas que não merecem o favor de Deus. É a demonstração do amor supremo na vida dos pecadores. Então, vamos olhar para a vida de Zaqueu e ver quais as lições que o Senhor tem para nós nessa noite. Então, no primeiro ponto desse sermão, nós vamos ver quem era Zaqueu e qual a sua posição diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia nos dá pouquíssimas informações acerca da vida de Zaqueu. A Bíblia nos fala o seu nome e fala a sua profissão e o seu status social. O seu nome era Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos, o chefe dos publicanos. Esse era o serviço que Zaqueu prestava para a sociedade que ele vivia. E a Bíblia também relata para nós que Zaqueu era um homem rico. Essas declarações que a Bíblia fala sobre Zaqueu é importante para nós entendermos o contexto da sua história. Então o verso 2, eu vou repetir, diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Irmãos, Zaqueu era o chefe dos publicanos. Acredito que ainda está fresco na mente dos irmãos. A última vez que eu preguei, eu falei sobre o que eram os publicanos. Os publicanos, irmãos, eram cobradores de impostos. Eram judeus que trabalhavam a serviço de Roma, recolhendo os tributos, cobrando os impostos. Eles eram considerados como traidores da nação, porque eles exploravam. Eles, além de trabalhar para Roma, que era o império que dominava os judeus na época, além de trabalhar para o inimigo, eles exploravam financeiramente o seu próprio povo. Irmãos, se os publicanos eram alvo do ódio dos judeus, imaginem o chefe dos publicanos. Zaqueu era o chefe deles. Era Zaqueu quem dava ordem. E ele também era um judeu. Um homem odiado pela sua nação. Em nossos dias é possível ter uma pequena ideia, ainda que rasa,
do que os judeus sentiam quando recebiam a visita de um publicano. Eu quero trazer exemplos simples que não vai mostrar com profundidade, mas vai nos dar um gostinho amargo do que os judeus sentiam com a presença dos publicanos. Acredito que a maioria aqui sabe o que é zona azul. Hoje praticamente tem em todas as cidades. São os estacionamentos nas avenidas, ruas públicas, que o município demarca, pinta um meio-fio de azul e a partir do momento que você estaciona naquele lugar, você para o seu carro, você para a sua moto, de repente chega alguém do seu lado com uma pranchetazinha na mão ou uma maquininha para lhe cobrar imposto. Para tirar do seu bolso um imposto. Eles estão a serviço da lei, a serviço do Estado, a serviço do governo, do município. Um outro segundo exemplo é aquele fiscal do comércio. Não sei se os irmãos aqui já passaram por isso, mas quem é camelô passa muito por isso. Quem tem uma banquinha na feira que vende sua fruta, sua verdura, seu lanche, quando você monta a sua barraca ali, principalmente nos dias de feira, que é no sábado aqui em Salgueiro, o fiscal chega com um papelzinho na mão, a cadernetazinha, para lhe cobrar um imposto, para diminuir o seu faturamento, para tirar do seu bolso um pagamento por você estar usando um espaço público. Um outro exemplo. Quando você tem, por exemplo, o seu veículo removido, guinchado, porque o licenciamento dele não está em dia. Está atrasado porque você não pagou o IPVA. Você é abordado numa blitz e, de repente, aquela pessoa procura, de todas as formas, encontrar algo que esteja errado no seu veículo para arrancar o seu dinheiro. Ou até mesmo quando você passa naquela lombada eletrônica. É algo desse tipo. É tributo, é cobrança, é imposto. E eu não estou aqui para dizer se o Estado é certo ou é errado em fazer isso. O que eu estou aqui para dizer é a sensação que nós sentimos. Ninguém, irmãos, vê esses agentes da lei com bons olhos. Ninguém que vai fazer, de repente, uma festinha na sua casa se lembra do guarda que lhe multou. Eu vou chamar ele lá para casa para comer um churrasco. A gente se sente um pouco indignado com o imposto que é cobrado. Agora imagine vocês, os judeus que estavam sendo dominados por Roma e os seus irmãos judeus prestavam serviço a Roma de tirar o dinheiro deles. Era isso que eles faziam. Por isso que eles eram pessoas odiadas. Então, muitas vezes, a sensação que temos nos nossos dias é que estamos sendo explorados. Como eu falei, são exemplos rasos, mas que dá para sentir uma ideia, a indignação dos judeus em relação aos publicanos. Então, se os cobradores, aqueles que ficavam na coletoria, ou que de repente saíam no comércio de porta em porta, de casa em casa, eram odiados, imagine, irmãos, o chefe deles. Zaqueu era o chefe. Outra coisa que a Bíblia relata é que Zaqueu era rico. E a riqueza de Zaqueu vinha de onde? A riqueza de Zaqueu vinha da exploração dos seus compatriotas. Zaqueu era um homem rico, a Bíblia relata isso, deixa isso bem claro para nós. Zaqueu tinha uma vida confortável. Zaqueu se vestia bem, comia bem, morava bem. Mas Zaqueu quebrou todos os princípios por amor ao dinheiro. Zaqueu perdeu o respeito do seu povo, foi rejeitado pela sua comunidade. Possivelmente, eu arrisco dizer que Zaqueu era proibido de entrar na sinagoga para cultuar a Deus, por causa do seu amor ao dinheiro.
ele preferiu, irmão, sacrificar a sua comunhão com o seu Deus, uma vez que ele era judeu, com o seu povo, porque ele tinha um ídolo assentado no trono do seu coração. Zaqueu tinha muito dinheiro, mas não tinha nenhum prestígio. Era rico, porém era odiado. Tinha conforto dos bens, mas não tinha honra. Zaqueu não tinha temor a Deus. Era um idólatra. Esse ídolo cobra um preço muito caro. Ele afeta principalmente os relacionamentos. A pessoa que ama o dinheiro, sem dúvida, terá os seus relacionamentos afetados. Então, no caso de Zaqueu, comprometeu a comunhão com Deus. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Pois odiará a um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O amor ao dinheiro, irmãos, quebrou os relacionamentos sociais na vida de Zaqueu. Esse ídolo cobrou um preço muito alto na vida de Zaqueu. Segundo ponto. Zaqueu queria ver Jesus. Verso 3 vai dizer o seguinte: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então correu adiante e subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E eu pergunto, devemos nós refletir o que levou Zaqueu, um homem que vivia à margem da sociedade, no sentido de que ele era odiado, de que ele tinha abandonado a sua religião, ao seu Deus, em favor do dinheiro. Esse homem agora quer ver Deus. Terá sido uma curiosidade em saber dos sinais, dos milagres que Jesus havia feito? Devemos levar em conta, irmãos, que nesse ponto Jesus já era famoso. Jesus já havia dado grandes demonstrações de sinais, milagres e prodígios. Inclusive, Jesus tinha curado um cego na estrada para a cidade de Zaqueu, que era Jericó. É possível. É possível que tenha sido curiosidade. Ou é possível também que Zaqueu queria buscar uma solução para algum problema na sua vida pessoal. Isso acontece o tempo todo, nós sabemos disso. Pessoas vão a Cristo na tentativa de salvar seus casamentos. Pessoas vão a Cristo na tentativa de resolver problemas familiares, problemas de drogas na família, não é verdade? Pessoas vão a Cristo por causa de frustrações, por causa de medo, angústia, depressão, aflições dessa vida. Mas são conjecturas. O fato é que nós não sabemos as motivações do coração de Zaqueu. Nós não temos acesso a isso, a Bíblia não nos diz. Embora, todavia, certamente, todos aqui concordam que foi uma atitude incomum para um homem rico. Um homem de uma posição social elevada, ainda que odiado, correr na frente da multidão e subir numa árvore. É algo diferente. Talvez inadequado essa atitude para aquela cultura. A atitude de Zaqueu era inadequada para um homem rico, chefe dos publicanos. Imagine nós o que nós pensaríamos se visse em nossos dias
atitude parecida de um mega empresário. E Salgueiro tem pessoas bem ricas. Nós vemos uma manifestação na rua, uma multidão e um rico empresário subir numa árvore para ver o que está acontecendo. Para nós também seria algo incomum. Irmãos, seja lá quais tenham sido as motivações do coração de Zaqueu, o que nós podemos afirmar com certeza, é que a graça de Deus, que derruba qualquer barreira, que para nós, aos nossos olhos, possa ser um impedimento para a salvação, quando alguém é alvo da graça salvadora, a providência divina age nos eventos, nas ações, para que os eleitos de Deus tenham um encontro com Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. A graça de Deus não encontra barreiras que não sejam derrubadas. Porque nada pode impedir a graça de Deus de alcançar o maior dos pecadores. Não pode. Nada pode impedir de que a graça de Deus alcance um eleito, aquele que foi escolhido antes da fundação do mundo, como diz em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Nada pode. Então a providência divina, eu creio, irmãos, que a providência divina moveu Zaqueu até Jesus. Criou as circunstâncias para que aquele momento, aquele encontro acontecesse. Ainda que no coração de Zaqueu as motivações fossem inadequadas. Ainda que as motivações de Zaqueu fossem mera curiosidade. Ainda que Zaqueu estivesse correndo porque ouviu falar de um milagreiro que podia resolver um possível problema na sua vida, ainda assim, lá no céu, na agenda de Cristo, aquele encontro estava marcado. E glória a Deus por isso. Terceiro ponto. Irmãos, Jesus viu Zaqueu, o chamou pelo nome e entrou na sua casa. Acompanhe comigo o verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. 3 coisas me chamam a atenção no versículo 5. Primeiro, Jesus viu Zaqueu. Vamos meditar nessa verdade. Irmãos, Jesus olhou para cima e o que ele vê? Um homem digno de salvação? O que ele vê? Um homem comprometido com a honra e a glória de Deus? Não. Jesus viu a corrupção do coração de Zaqueu. Viu o seu amor pelo dinheiro. Sua traição em extorquir seu próprio povo. Viu sua vaidade, seu egoísmo, a sua ganância. Jesus viu um homem morto em pecados e delitos. Por acaso, não foi essa a visão que Jesus teve de nós quando nos encontrou? Efésios 2, do 1 ao 5 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira,
como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Porque pela graça vós sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Glória a Deus. E eu digo que Jesus viu tudo isso, a depravação do coração de Zaqueu, mas ele viu também um eleito de Deus. Ele viu alguém que ele veio buscar e salvar em obediência ao Pai, por ser este o plano eterno que Deus tinha na vida de Zaqueu. Segunda coisa que me chama a atenção, Jesus chamou Zaqueu pelo seu nome. Isso é maravilhoso. Irmãos, João 10, verso 3 diz que ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Zaqueu não conhecia Jesus. Os dois não tinham sido apresentados. Irmãos, imagine essa cena. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, que havia subido numa figueira brava, num pé de sicômoro, para ver Jesus. Para ver aquele que sempre viu Zaqueu. Como o coração de Zaqueu deve ter apertado nesse momento. Porque foi inesperado para Zaqueu. Ele não esperava. Como ele deve ter ficado admirado. Talvez Zaqueu tenha pensado: então é verdade tudo o que eu ouvi sobre ele. Aleluia. Que momento extraordinário. Um eleito de Deus que até então estava perdido, tendo um encontro e agora ouvindo a voz do seu Salvador pela primeira vez, que o chama pelo seu próprio nome, como diz a palavra de Deus. Terceira coisa que me chama a atenção. Quando Jesus diz: pois me convém ficar em tua casa. Essa declaração, irmãos, é extraordinária. Na versão NTLH diz assim: hoje preciso ficar na tua casa. Na versão NVI diz assim: quero ficar em sua casa hoje. Na versão NVT, irmãos, diz assim: hoje devo hospedar-me em tua casa. Significa a mesma coisa, mas nos dá uma compreensão mais profunda acerca dessa declaração. As palavras são convém, preciso, quero e devo. São palavras que expressam que Jesus estava em uma missão, que a sua passagem por Jericó não foi por acaso. Irmãos, Jesus disse: eu preciso. Jesus não tem necessidades. A palavra preciso aqui não é colocada nesse contexto, mas é como alguém que está empenhado em colocar em prática um plano previamente calculado.
eu quero, eu preciso, me convém estar hoje na tua casa. Irmãos, dizer que um judeu vai receber alguém em sua casa tem implicações práticas e profundas, muito importantes. Em primeiro lugar, no contexto judaico do primeiro século, entrar na casa de alguém, ser recebido por alguém, tinha um significado social e religioso, que estava ligado à honra, à comunhão, à aceitação e até mesmo à identificação. Como assim? Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, propõe sentar à mesa de Zaqueu, ser recebido por Zaqueu. Em outras palavras, o que Jesus Cristo está dizendo é: Zaqueu, eu tenho comunhão contigo. Eu me agrado em estar com você. Eu me identifico, eu tenho propósito em estar com você. Eu me assento, Zaqueu, à tua mesa, eu como da tua comida, eu bebo da tua água, eu tenho prazer em que você me sirva. Uma vez que na tradição dos judeus havia um prazer mútuo dos dois lados. Um tinha o prazer em receber o convidado tinha prazer em ser recebido. Era um momento de intimidade, comunhão e satisfação dos dois lados. Isso, um encontro entre o santo dos santos e um pecador perdido. Em segundo lugar, quando Jesus entra, de fato, na vida de alguém, a sua presença santa expõe o pecado deste alguém e o conduz à santidade. Jesus entra numa casa adquirida com dinheiro sujo. Tudo ao seu redor foi adquirido de forma suja e ilegal. Aquela mesa, os móveis, os utensílios, tudo foi adquirido de forma injusta, porque Zaqueu era um explorador. E interessante que Jesus vai na casa de Zaqueu, senta lá com um propósito. Irmãos, era impossível que Zaqueu, agora regenerado, ficasse em paz com essa realidade. Impossível. Se Jesus chamou Zaqueu pelo nome, sem que eles nunca tivessem se encontrado, irmãos, eu quero dizer que na mente de Zaqueu, ele estava constrangido em receber o Santo dos Santos, porque tudo ao redor era fruto de roubo, de exploração. E a simples presença daquele homem santo na casa de Zaqueu acusava a sua consciência. A presença de Jesus era como um martelo na consciência de Zaqueu, porque onde a luz chega, de fato, as trevas são reveladas. Quarto ponto do sermão para entendermos a vida de Zaqueu. A transformação de Zaqueu. Acompanhe comigo, versos 7 e 8. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor,
resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, a transformação na vida de um crente é algo que evidencia que de fato ele está em Cristo Jesus. Ou seja, alguém que está em Cristo está sendo santificado, está sendo transformado. Isso se evidencia por meio das obras. E nós não somos salvos por obras. Mas Paulo diz que fomos salvos para as boas obras. E Tiago diz que a fé sem obra é morta. Ou seja, alguém que está em Cristo e a sua vida não transforma, faz-se necessário que essa pessoa avalie se de fato está em Cristo. Interessante que o verso diz: e todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Todos conheciam as más obras de Zaqueu. E Zaqueu imediatamente mostra o fruto do Espírito. Agora Zaqueu não admite que o nome de Cristo seja desonrado pela sua conduta. Ele não permite que o mundo tenha razão quando lhe acusa de pecador, de defraudador, de corrupto. Então ele doa a metade da sua riqueza para os pobres. Aquele homem que antes amava o dinheiro, irmãos, agora possui um bem que para ele vale infinitamente mais do que aquele ídolo que habitava no seu coração. Cristo Jesus. Agora Zaqueu chama Jesus Cristo de Senhor. Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Agora Zaqueu tem um bem maior que a sua riqueza. E Zaqueu não para por aí. Ele não apenas doa metade dos seus bens para os pobres, ele agora vai restituir aqueles a quem ele defraudou. De uma forma tão generosa que extrapola até o mandamento da lei dada por Moisés. Lá em Levíticos, capítulo 6, dos versos 4 e 5, diz assim: então restituirá aquilo que roubou, ou o depósito que se lhe deu, ou o objeto perdido, e o restituirá por inteiro, e ainda acrescentará a quinta parte, ou seja, 20% do valor daquele bem que foi roubado. No dia da sua oferta pela culpa, o dará ao dono. Ou seja, quando um bem foi roubado, e esse bem ainda podia ser devolvido, aquele que foi vítima do roubo podia ser restituído. Então o acusado do roubo ia devolver o bem, ia pagar uma multa de 20% do valor daquele bem. Mas na lei havia uma punição mais severa quando o bem que foi roubado não podia ser restituído. Por exemplo, Êxodo 22, verso 1 diz: se alguém furtar um boi ou uma ovelha e o abater ou vender, restituirá 5 bois por um boi.
e 4 ovelhas por uma ovelha. Ou seja, se alguém roubou um boi e matou o boi, ele não tinha como devolver o boi. Ou ele vendeu para longe, alguém que comprou, matou, não era possível devolver, não era possível restituir o mesmo bem que foi roubado. Então a lei era, vai restituir 5 por 1. E no caso de uma ovelha, vai restituir 4 por 1. Ok. Então, como o bem que foi roubado? Aliás, vamos ver aqui. Então, ok. No caso de Zaqueu, irmãos, podia ser restituído. Zaqueu não tinha que devolver 4 vezes mais, porque Zaqueu, o que ele tomava do povo era dinheiro. Era moeda. Ele poderia devolver o mesmo valor e pagar uma multa de 20%. Mas Zaqueu foi acometido de uma convicção tão profunda de pecado, que Zaqueu considerou que aquilo que foi tomado do povo não tinha como ser restituído. Ele tinha tanta consciência do seu pecado e de ter desonrado a Deus, que ele considerava que a punição mais severa era que deveria ser aplicada sobre ele. E que ele deveria restituir 4 vezes mais. É incrível? Então ele diz na versão NVT: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Ou seja, financeiramente Zaqueu ia ficar pobre. Se ele dá metade dos seus bens aos pobres, e nós sabemos, pelo contexto, que os bens de Zaqueu eram fruto de explorar por meio dos tributos, dos impostos, e agora ele ia restituir 4 vezes mais, Zaqueu financeiramente ia ficar pobre. Irmão, Zaqueu agora era um homem pobre, mas ele era rico, porque tinha um tesouro infinitamente mais valioso, que era o seu amor por Cristo. E diante da obra que Jesus havia feito na vida de Zaqueu, estava sendo evidenciado pelas obras, pelo desejo de corrigir seus erros. Jesus declara: hoje a salvação chegou nesta casa. Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar o perdido. Era como se Jesus estivesse dizendo: eu cumpri a minha missão na vida de Zaqueu. Zaqueu entendeu quem sou eu. Zaqueu entendeu a situação em que ele vivia. Zaqueu se arrependeu. Zaqueu, de fato, Jesus estava dizendo para aquela multidão, irmão, de religiosos judeus, que confiavam na sua descendência carnal, de ter o sangue de Abraão. Jesus disse: ele que é filho de Abraão, este também é filho de Abraão. E Paulo diz em Gálatas 3, verso 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não aqueles que nasceram da carne, simplesmente. Não aqueles que têm uma descendência física de Abraão, mas os que creram como Abraão. Porque Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse é um filho de Abraão. Este estava perdido e foi encontrado, como o filho pródigo que voltou à casa do seu pai. Então eu concluo dizendo,
irmãos, que a história de Zaqueu é a história de todos aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo. Salvos pela graça soberana, salvos sem nenhum merecimento, nenhum mérito diante de Deus. É a história da graça, é a história de como Deus salva pecadores imerecidos. Essa é a conclusão que nós chegamos olhando para a vida de Zaqueu. Zaqueu somos nós. Zaqueu é cada um daqueles que estavam perdidos e um dia teve um encontro maravilhoso com Cristo. Porque quando fomos encontrados, irmãos, não foi por nenhuma bondade que Cristo supostamente tenha visto em nós, mas foi a graça soberana de Deus que nos alcançou, que nos redimiu. Dito isto, vamos a algumas aplicações. Primeiro, nunca devemos pensar, irmãos, que alguém é tão mau que Deus não possa salvar. Na verdade, irmãos, a grande característica da graça de Deus é que Ele salva pecadores perdidos. Homens sem nenhuma condição de redimir a si mesmo ou de apresentar algo diante de Deus para que seja salvo. Mas, às vezes, é possível a gente estar na igreja e pesar todo mundo com a balança dos fariseus. É possível você estar na igreja e criticar tudo e a todos e se colocar como o padrão de santidade. É quando o crente se acha melhor que todo mundo. É quando ele dá a demonstração de que ele foi salvo, não pela graça de Deus, mas pela sua bondade própria. É quando ele age como se não tivesse sido alvo da misericórdia de Deus. São pessoas, irmãos, que nunca estão dispostas a entrar na casa do pecador, comer com ele e falar de Cristo. Não estou dizendo que você tem que pecar com eles. Não estou dizendo que o crente deve se isolar do mundo, é o contrário. São pessoas que se escandalizam quando os crentes socializam com os perdidos. Ele diz assim, olha lá, está comendo com os pecadores, igual os fariseus. Precisamos ter cuidado para não sermos pessoas que nunca têm uma mensagem de salvação para ninguém, só de condenação. Do tipo, fulano é um idólatra, fulano é um perdido, fulano vai para o inferno. E ok, o evangelho começa com má notícia. Mas os filhos de Deus apresenta uma mensagem sem fazer média, fala da verdade, mas também fala da salvação. Mostra um Cristo que salva o pior dos pecadores. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então nós devemos ser firmes na proclamação da verdade, nunca devemos negociar a verdade para agradar o mundo. E nós sabemos que todas as vezes que formos fiéis à verdade, naturalmente iremos ofender o mundo. Mas é um problema quando o crente pensa que a sua missão é exclusivamente ofender o mundo. É só ofender e nunca mostrar o Cristo que salva. Segundo, Zaqueu, irmãos, tinha um ídolo no seu coração, que nós vimos que esse ídolo era o amor ao dinheiro.
E Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por amor a esse ídolo, Zaqueu vivia aprisionado. O dinheiro era o que lhe dava prazer, era o que lhe dava satisfação, segurança. A ponto de Zaqueu sacrificar os seus relacionamentos, porque amava o dinheiro. Sacrificava o seu relacionamento com Deus e sacrificava o seu relacionamento com a sociedade. Ô irmão, será que em nossos dias acontece isso? Será que é diferente? Irmãos, quantas pessoas têm sacrificado a sua comunhão com Deus por causa que no seu coração tem um ídolo assentado? Quantos pais e quantas mães têm sacrificado o seu relacionamento familiar por causa do dinheiro? Quantas mães se privaram de criar seus filhos e entregaram seus filhos para uma creche, onde os seus filhos passam o dia todo sem ter uma referência materna por causa do dinheiro? Quantas pessoas têm os seus relacionamentos quebrados por amor ao dinheiro? E o que trazia sentido para a vida de Zaqueu era o dinheiro, tanto que ele estava disposto a sacrificar a comunhão com Deus, a comunhão com seus irmãos, por causa do seu ídolo. E João Calvino tinha uma frase que expressa muito bem o nosso coração. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Irmãos, nós precisamos identificar os ídolos em nossos corações. Jesus passou em Jericó e resgatou Zaqueu da idolatria, do amor ao dinheiro, porque ele cultuava a Mamon. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, com toda a sua santidade e pureza, a consciência dele acusava que havia um ídolo que não podia mais ocupar aquele trono. Tudo ao seu redor, a casa, os móveis, os utensílios, tudo era comprado com dinheiro desonesto. E Zaqueu percebeu que não era possível servir a dois senhores. Que o ídolo do seu coração tinha que desocupar o trono para que o Senhor assentasse. Irmãos, o problema é quando dizemos que Cristo é o nosso Senhor, mas o trono do nosso coração tem um ídolo assentado em lugar de Cristo. Em terceiro lugar, como é que nós podemos identificar um ídolo no nosso coração? Como é que nós podemos enxergar? Como é que nós podemos julgar se o nosso relacionamento com Deus, se o nosso relacionamento com os nossos familiares, se o nosso relacionamento com os irmãos da igreja tem sido afetado por meio da idolatria do nosso coração? Uma forma bem interessante é questionar o nosso coração, é fazer perguntas para nós mesmos. Então vamos fazer uma pergunta para nós mesmos nessa noite. A pergunta é: o que mais eu temo perder nessa vida? O que mais tememos perder, muitas vezes revela o que mais amamos. Muitas vezes não, revela
o que mais amamos. E o que mais amamos nem sempre é Deus. Mateus 6:21 diz o seguinte: porque onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. O medo de perder algo pode nos mostrar qual ídolo está entronizado em nosso coração. Tem gente que tem medo de perder a estabilidade financeira. Tem gente que pensa: e se eu perder o meu emprego? E se o meu negócio quebrar? Eu não estou dizendo que isso não seja algo preocupante. A questão é que quando esse medo domina o crente, mostra que a segurança está no dinheiro e não em Deus. 1 Timóteo 6,17 diz: não ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Então, quando nós temos um medo descontrolado de faltar dinheiro, é uma evidência de que há um ídolo no qual nós nos asseguramos. Tem gente que teme perder a sua imagem, a sua reputação. Às vezes pecamos com o irmão, ou agimos de forma contrária ao Evangelho na nossa vida, e por amor à nossa reputação, não pedimos perdão. Preferimos empurrar com a barriga porque pedir perdão pelo meu erro destrói a minha imagem, destrói a minha reputação. Só que é o contrário. Um crente é visto, irmãos, como nobre quando reconhece o seu erro. Quando ele pede perdão àquele a quem ele ofendeu. Isso vai acontecer muitas vezes em um ajuntamento, numa igreja, onde há um ajuntamento de pecadores. Tem gente que pensa: e se as pessoas pensarem mal de mim? Se as pessoas tiverem um entendimento errado da minha conduta? O medo da vergonha ou da crítica pode revelar que a opinião das pessoas tem mais peso do que a opinião de Deus ao nosso respeito. Essa idolatria se chama... é uma idolatria pela aprovação dos homens. É quando você a todo custo luta para defender o que as pessoas pensam sobre você. Em um certo nível é interessante que as pessoas pensem bem de você, mas nós não podemos controlar tudo o que pensam sobre nós. Gálatas 1, verso 10 diz: porventura procuro eu agradar aos homens ou a Deus? Irmãos, tem gente que teme perder a família. Quando eu digo perder a família, eu não falo só perder quando alguém morre, mas tem gente que teme que pessoas se afastem. E se algo acontecer com meus filhos? E se meu casamento acabar? Quando a preocupação com a família se torna maior do que a confiança em Deus, até aquilo que Deus nos deu, o dom de Deus, pode virar um ídolo no nosso coração. Tem gente que tem a família como o centro da sua identidade. O que me dá identidade, o que me dá tranquilidade é a família. E por medo de perder a comunhão com alguém da família, às vezes o crente se submete a conviver passivamente com o pecado.
Mateus 10, 37 diz o seguinte: quem ama o pai, ou a mãe, o filho, ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Tem gente que teme perder o controle das coisas. Tem gente que precisa sentir que está no controle de tudo. São pessoas que não conseguem lidar com imprevistos. Se sentem inseguras. Se as coisas saírem do meu controle, se tudo mudar e se eu não conseguir controlar, não consegue. Só Deus tem o controle de todas as coisas. Nós não temos. O medo do imprevisto revela o ídolo do controle, onde a pessoa quer ser o seu próprio Deus. Quer ter o controle. Mas acredite, nunca estamos de fato no controle de nada nessa vida. De nada. Isso só pertence a Deus. Provérbios 3, verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Tem gente que teme perder a saúde, o vigor, a força física. E se eu adoecer? E se eu envelhecer e perder a minha autonomia, me tornar dependente de outras pessoas? Irmãos, tem gente que vive inventando doenças. Tem uma preocupação exagerada com a saúde, a ponto de perder a sua paz. O cuidado com a saúde é importante. Mas o medo da fragilidade, o medo da dependência, o medo de ficar impossibilitado de fazer as suas atividades, pode revelar uma idolatria por força, por autossuficiência, por vitalidade. Salmo 73, 26, diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Deixa eu fazer uma pergunta. Irmãos e irmãs, se hoje Deus tirasse algo de você, sua reputação, seu dinheiro, um membro da família, sua saúde, o seu conforto, o que faria você sentir que perdeu o sentido da vida? Essa é a pergunta. Se a sua resposta não for o Senhor, tem um ídolo aí no seu coração. A única coisa que nós não podemos perder nessa vida é o Senhor. A palavra garante que os eleitos de Deus não perdem. Mas um cristão olha para dentro de si e diz assim: é a única coisa que de fato, se eu perder, eu fico sem chão. Posso perder todas as coisas por amor a Cristo, mas eu não posso perder Cristo. Zaqueu entendeu que podia perder toda a sua riqueza. Que o que ele considerava importante mesmo era Cristo, a partir daquele momento que ele conheceu o Senhor. Mais uma pergunta. O que me torna profundamente irritado ou desesperado quando aquilo é ameaçado? O que deixa você irritado? Irmão Luiz está acordado? Glória a Deus. O que deixa você irritado? A pergunta é para todos, é para nós fazemos para nós mesmos. O que nos deixa profundamente irritado ou desesperado quando aquilo é ameaçado? Os ídolos exigem sacrifícios
e reagem com fúria quando são tocados. A ira desproporcional geralmente revela onde está o nosso ídolo. Zaqueu passou toda a sua vida sacrificando ao seu ídolo. Sacrificou o relacionamento com Deus, sacrificou o relacionamento com seus irmãos, sacrificou a sua dignidade. Mas quando Jesus disse: vamos à tua casa, vamos à tua casa, deixa eu entrar na tua intimidade, deixa eu tocar nos teus ídolos, deixa eu mostrar onde está o teu amor. Zaqueu decide não mais sacrificar os ídolos, mas amar a Cristo de todo o coração. Mas tem crente que reage muito bem quando ouve falar de pecado de uma forma generalizada, de uma forma geral. Tem crente que ama ouvir pregações de pastor Jardel, de pastor José Mabessa, de Paulo Júnior, ele descendo a lenha contra o pecado, quando fala de uma forma geral. Mas se você tentar ter uma conversa amorosa, expondo particularmente aquele pecado que está quebrando a comunhão da pessoa com Deus e com os irmãos na igreja, então ele se sente ameaçado. Porque aquilo é um ídolo para ele. Ele não se preocupa que a comunhão dele esteja sendo afetada com Deus. Ele não se preocupa se ele está tendo dificuldade até de orar, de buscar o Senhor, porque fica envergonhado, porque ele mesmo reconhece o seu pecado. Mas se alguém tocar naquele pecado, é uma ameaça. Então ele se sente ameaçado, fica irritado quando alguém toca no seu ídolo. Isso é uma forma de identificarmos o ídolo em nosso coração. Quando alguém toca na ferida. Tiago 4, 1 e 2 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, é quando o crente prefere viver os prazeres que militam na sua carne, ainda que para isso ele precise sacrificar a comunhão com Deus e com os irmãos. Outra pergunta que devemos fazer a nós mesmos: que área da minha vida eu resisto a entregar totalmente a Deus? Toda resistência em obedecer a Deus, toda resistência em confiar ou se render é um sinal de que há um Senhor rival disputando o trono no nosso coração. Lucas 14:33, assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Deixe-me fazer uma pergunta com base em Lucas 19, verso 5. Verso 5 que diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Agora, ao invés do nome de Zaqueu, coloque o seu nome. Douglas, não está aqui hoje, né? Douglas, Josimar, desce depressa. Irmão Luiz, irmã Maria, desce depressa. Coloque o seu lugar no lugar. Coloque o seu nome no lugar. Desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa.
Hoje me convém ficar em tua casa, Luciana. Hoje me convém ficar em tua casa, Paulo. Hoje me convém ficar em tua casa, Cícero. A pergunta é: o que existe na tua casa, na tua intimidade, na tua vida pessoal, nas tuas escolhas, nas tuas decisões, que você sentiria vergonha de receber Jesus, porque você sabe que está vivendo de forma contrária à vontade dele? Existe alguma coisa aí? Se existe, isso daí é um ídolo. Se na tua intimidade a presença de Jesus vai ser como um martelo na tua consciência, ali é um ídolo. E aí eu pergunto, por que você ainda mantém esse ídolo se você diz que Cristo entrou de fato na sua vida? Não há espaço para dois senhores em nossa vida. O problema é que muitas pessoas querem se aproximar de Cristo subindo numa árvore, subindo num pé de sicômoro. Tem gente que se contenta em ver Jesus passar, mas não o recebe de verdade em sua casa, para que ele não mude as coisas de lugar. Tem pessoas que demonstram que estão em Cristo, mas ficam apenas em cima da árvore. A árvore religião, a árvore frequência no culto, a árvore contribuições e ofertas. Mas se Jesus não entrar de fato na sua casa, na sua vida, na sua intimidade, se não sentar na sua mesa, se não comer da sua comida, não haverá um relacionamento genuíno. Zaqueu correu à frente da multidão, subiu na árvore, queria ver Jesus. Ele fez coisas que as pessoas olhavam e poderiam dizer, ele quer ver mesmo. Mas somente quando Jesus entrou na sua casa, Zaqueu deu provas da sua conversão por meio da mudança de vida. Então Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, se nessa noite, se durante toda a sua vida você estava como alguém que apenas subiu numa árvore para ver e não para ter um relacionamento, nessa noite Jesus diz para você: desça depressa, porque me convém estar na tua casa. Então faça como Zaqueu, desça a toda pressa e o receba com alegria. Na sua intimidade, na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, na sua família. Jesus deve reinar em toda a nossa vida. Todos que têm um encontro real com Jesus se envolvem num relacionamento íntimo e sem volta. Ele domina tudo, todas as áreas. Não há um lugar onde Cristo tenha entrado na vida de alguém que ele não ocupe todos os espaços, a menos que ali haja um ídolo assentado e um trono preparado para aquele ídolo. Então não importa o quão perdido alguém seja, Jesus veio buscar os perdidos. Irmãos, não há
algo que as pessoas mais rejeitam em nossos dias. Aqueles que não conhecem o Evangelho, você está perdido. E somente alguém que recebeu de Jesus essa afirmação, você está perdido, você precisa de um Salvador. Só esses podem de fato ser salvos. Só esses vão estar com Jesus numa intimidade pessoal, próxima. E não apenas como alguém que está numa árvore com uma certa curiosidade ou querendo os benefícios que Jesus pode dar. Mas Jesus chama as suas ovelhas para ter um relacionamento íntimo e próximo. Quando Jesus passa por Jericó, irmãos, ele estava a caminho da cruz. Era questão de pouco tempo. Jesus estava numa caminhada para a cruz. E ele foi lá e cumpriu a sua missão. Ele se entregou por nós. Ele derramou o seu sangue para que nós agíssemos como Zaqueu. Para que nós venhamos ter uma noção da grandeza da obra expiatória, da obra da cruz. E para que nós agora tivéssemos uma vida moldada à sua vontade. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Que teu Espírito Santo venha guardar nos nossos corações, meu Deus, o significado dessa palavra. Que nós venhamos, meu Deus, ter uma visão melhorada, mais ampliada, mais acertada da tua graça soberana. E que nós venhamos nos conformar à imagem do teu Filho a cada dia. Abençoa o teu povo, abençoa essa igreja, abençoa cada um que ouvir essa mensagem, Pai. Que nossa vida seja moldada pelo padrão santo do Evangelho. Que venhamos ter em alta conta a obra do teu Filho naquela cruz. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Eu chamo o louvor, irmã Luciana.